Agora vamos fazer aqui uma informação. O Flamengo já admite, tá? Que o acordo com o Leonardo Jardim verbal já existe, tá? Acabei de receber aqui. E o anúncio vai ser feito quando eles assinarem o contrato. Pode ser hoje, pode não ser hoje. Mas verbalmente já está acertado, a informação é essa aqui. Quer dizer, já tem um acerto verbal, só confirmando tudo que a gente vem falando aí, eu e outros companheiros, você também, sobre essa situação já há quase o quê? Há mais de 12 horas, há cerca de 12 horas. Foi até bom, né, o Mauro falar isso, que a gente já tinha confirmado. O Mauro foi o primeiro a falar do nome, né, do Leonardo Jardim, que ele falou na madrugada. Eu dei o acerto do Leonardo Jardim, que foi passado para mim, assim, que estava acertado, não deram crédito depois, mas a gente também não precisa de crédito de ninguém, mas o acerto já é acertado. Eu só tenho a dúvida, porque o que foi me passado é que ele já estaria hoje no Rio para acertar e que já poderia comandar o time no domingo. Que foi o que foi me passado. Só que essa de comandar o time no domingo, aí sim eu prefiro não confirmar como eu confirmei o acerto, porque realmente vai que dá problema no registro, alguma coisa, mas que a ideia já é ser no domingo. Flávio Prado e Bruno Prado. O nome de Leonardo Jardim. O trabalho que ele fez no Cruzeiro foi sensacional, mas vale lembrar que começou muito mal, né? O começo do Leonardo Jardim não foi bom no Cruzeiro. Depois, sim, ele emplaca, ele faz esse Cruzeiro mostrar um futebol muito melhor do que mostra hoje, por sinal. O que falar da escolha dele? Todos nós já discordamos da demissão do Felipe Luiz. Mas a escolha do nome é um bom nome, na opinião de vocês, e por quê? O Leonardo Jardim, ele é um técnico rodado, ele teve um grande trabalho no Mônaco com o Mbappé e tal. Não sei, não acredito que ele consiga fazer mais do que o Felipe Luiz fez, não. Será que ele vai ganhar uma Libertadores, vai ganhar um Campeonato Brasileiro, vai ganhar uma Copa do Brasil? Não acredito que ele faça coisa melhor. Enfim, vai ter que tipo de respaldo, que tipo de cobrança? Eu tenho muitas dúvidas. E também não acho que a conversa começou agora. Eu acho que antes de definirem a saída do Felipe Luiz, já teve uma conversa lá atrás, né, que ele mesmo falou, a coisa já estava andando, já estava bem adiantado no sentido de que ele fizesse um acerto com o Flamengo, embora ele tenha dito há 2 meses e pouco que ele no Brasil só trabalharia no Cruzeiro e que ele ia ficar parado por 1 ano. Mas a opinião dele mudou nesses últimos 60 dias e ok. Eu acho que essa demissão vai ter desgaste, tá? Eu acho, no grupo, eu acho. Porque pelo que eu vejo aqui, pelo que eu converso aqui, o Felipe Luiz tinha aprovação de grande parte do grupo. Ainda mais dos medalhões, né? Jorginho, Arrascaeta, jogadores que realmente tinham ali essa lealdade com o Felipe Luiz. Agora, Bruno Prado é um estilo de jogo totalmente diferente, né? Leonardo Jardim e Felipe Luiz, Bruno. Sim, é bem diferente. O Leonardo Jardim, ele não é um cara que faz muita questão de ter a bola. Em casa, o Cruzeiro conseguiu muitos bons resultados, fora de casa, não. Mas em casa ele conseguiu muitos bons resultados, marcando pressão. Isso aí tem uma semelhança ali. Em casa gosta de pressionar muito o adversário, roubar a bola, tentar fazer um gol no início para depois poder jogar. E mesmo em casa, quando tem vantagem, às vezes marcando no seu campo e contra-atacando. O Cruzeiro era muito isso. E fora de casa, com jogos que ele achava que tinha que ser assim, ele não tinha assim, nenhum problema em deixar a bola com o adversário, ficar, 40%, 45% do tempo com a bola e contra-atacar. O time dele troca menos passes do que a gente viu do time do Felipe Luiz no Flamengo. É um time mais direto, rápido. Eu não digo que o Leonardo Jardim é um técnico defensivo, não. Eu acho ele um técnico reativo. E reativo não é necessariamente defensivo. Reativo, assim, o Felipe ele fazia questão que o time dele fosse o time a propor o jogo. Era um time que propunha o jogo, o outro reagia ao que o Flamengo propunha. O Jardim, muitas vezes, ele reage ao que o adversário propõe, o que pode funcionar. Ele é um técnico muito bom, ele é muito qualificado. Eu gosto do trabalho dele, mas é bem diferente. Ele num jogo fora de casa, contra o Palmeiras, por exemplo,
Ele pode, deixa o Palmeiras com a bola, eu vou marcar aqui no meu campo, roubar e contra-atacar. Ele pode fazer isso. Não seria uma surpresa. E tudo vai ser pelo resultado. Se ele ganhar, qualquer coisa que ele fizer vai ser genial. E se ele perder, qualquer coisa que ele fizer vai ser uma burrice, não sabe nada, não tem a identidade do time, essas coisas. Então, assim, ele vai ser medido por resultado, como todos. Ele é muito competente, é um cara que eu acho que é super qualificado para dirigir qualquer time, mas o estilo de jogo é bem diferente. Ele é um cara que mais reage do que propõe. Ele pode se adaptar, ele pode propor um pouco mais. Não é que ele só joga assim, mas ele é um cara que não faz tanta questão de ser o protagonista do jogo. O Felipe fazia questão absoluta que o time dele fosse protagonista, então tem essa diferença. Mauro César Pereira achou uma boa escolha do Flamengo e é o que o Bruno fala, né? O Leonardo Jardim, ele é mais reativo. Felipe Luiz, posse de bola. Acha que esse elenco do Flamengo combina com o Leonardo Jardim? Mauro César Pereira. O que eu imagino é o Leonardo Jardim sendo mais parecido com o Jorge Jesus. Ter a bola, mas com mais objetividade, um time mais vertical. Não acho que vai ser reativo, pode até jogar de forma reativa circunstancialmente. O elenco não pede isso. Mas imagino que seja um time que defina as jogadas mais rapidamente. O time do Jorge Jesus fazia pressão alta, queria ter a bola, mas não tinha essa preocupação de ter uma posse de bola absurda, ficar girando. Era um time que resolvia as jogadas mais rapidamente. Quando o Renato Gaúcho chega no Flamengo, a única coisa boa que ele fez, durante aquele curto período que o Flamengo conseguiu boas vitórias sob seu comando, foi tornar o time mais vertical. Foi quando o Michael começou a aparecer, que é um time meio anárquico. O Michael é um jogador anárquico, né? Sai driblando, meio peladeirão e tal. E ele estava bem e ele se destacou. Mas aquilo foi realmente algo que teve um impacto positivo durante um período muito curto. Quando precisou de algo mais, ele não teve conteúdo para avançar e aí naufragou, não teve o contrato renovado e foi embora. Mas eu imagino isso, um time mais vertical. Porque o time do Felipe, um dos problemas, na minha visão, era justamente o quê? Um time que finaliza, isso já vem de outros técnicos e com ele foi muito acentuado, só finaliza nas condições mais adequadas. E há uma versão que circula de pessoas do clube que dizem que ele não gostava que os jogadores finalizassem de qualquer jeito, que sempre procurassem o melhor momento. Eu acho que tem que ter um meio termo, não de qualquer jeito, mas abrir o chuta. O Flamengo não faz isso. Eu imagino que o Leonardo Jardim vai cobrar dos jogadores mais verticalidade no jogo, ou seja, jogo mais direto, mais objetivo, buscando definir mais rapidamente as jogadas, sem tanta troca de passe, sem tanto tempo tentando achar um espaço. Agora vai conseguir outra história, mas eu imagino isso. Não acho que vai ser um time que vai jogar só de forma... Agora, pode ser que fora de casa, em alguns jogos, ele prepare o time para jogar assim, para jogar dessa maneira. Vejamos, né? É um técnico experiente, foi um técnico do Mbappé, né? Lá no Mônaco. Tem uma história, tem uma trajetória, um cara mais rodado que o Felipe, um cara que criou dificuldade para o Felipe ano passado, derrotou em Belo Horizonte e depois no Rio foi empate, né? Um jogo até muito bom. Com o Palmeiras também ele foi bem, né? O Palmeiras ele ganhou, né, Bruno? Ganhou lá. No Mineirão, empatou aqui. Empatou em São Paulo, quase ganhou em São Paulo. Sim. Né? Jogou melhor em São Paulo. No Rio também ele não foi melhor que o Flamengo, mas teve momentos do jogo que poderia ter ganho o jogo. Teve chance de gol, clara chance de gol. Então, eu imagino isso. Agora, é um técnico já acostumado com esse tipo de coisa. Né? Vai chegar, vai encontrar um grupo que é muito bom, mas já, para ele não é novidade, sacou? Chega aqui, sai de um, outro. Saiu o Diniz no Cruzeiro, entrou o Leonardo Jardim, melhorou. Vejamos como vai ser agora. Eu acho sempre isso. Essa história, o grupo gosta. Eu acredito que parte dos jogadores goste muito do Felipe. Outra parte, talvez não morra de amores também. É normal. É impossível, gente, você ter 30 jogadores, todos amam o técnico. Aquele cara que é escalado fora de posição, de repente não ama o técnico. Aquele que nunca tem chance, tem pouca chance, de repente não ama o técnico. Funciona assim. E aqueles que estão sempre sendo escalados, sendo aproveitados, que jogam na posição em que se sentem mais confortáveis, de repente gostam mais do técnico. É normal. Que nem uma empresa, né? Tem os queridinhos do chefe, tem aqueles que ele pega no pé. É a mesma coisa. Todo mundo gosta do chefe. Eu duvido que tenha uma equipe, imagina uma equipe de 30 pessoas, qualquer negócio. Pode ser um banco, um escritório, uma loja, 30 pessoas. Aí tem um chefe que chefia essas 30 pessoas, como se tenham 30 jogadores. Os 30 amam o chefe. É ruim. Na hora do almoço, imagina. Aí tem a turma que vai lá falar mal do cara, na outra mesa tem a turma lá que gosta dele, aí ele senta nessa mesa. É a mesma coisa, cara. Futebol é igual. É igual. São relações humanas, pessoas. Elas são assim. Nós somos assim, né? Seres humanos são assim. Então,
Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que vai ser um time diferente. Talvez não no domingo, porque se ele assumir agora nem vai dar. O Flamengo já tem tudo acertado, repito essa informação verbalmente. Falta o quê? Assinar o contrato. Aí aquela coisa, o contrato vai para um, vai para outro, o advogado lê, o outro lado lê, essa cláusula não concorda. Se a coisa andar hoje, pode ser que eles anunciem hoje. Se a coisa não caminhar, vai ser amanhã. Né? E aí ele teria que ser rápido para ele poder treinar o time amanhã é quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e jogar domingo. Né? Teria aí um tempo até razoável, para ele poder trabalhar minimamente, né? Mas tem que correr contra o tempo Flamengo para anunciar o seu novo técnico. É inevitável, né, a comparação que está havendo por parte de muita gente da situação do Leonardo Jardim com a situação do Vitor Pereira, né? Porque é muito parecido. O Vitor Pereira fez um trabalho no Corinthians, o Dorival Júnior estava no Flamengo, o Flamengo demite o Dorival sendo campeão e contrata o Vitor Pereira, que é português. Aí o Leonardo Jardim estava no Cruzeiro. Demitiu o Dorival, né, Thiago? O Dorival não teve o contrato renovado. O contrato acabou e não foi renovado. Ele não foi demitido. E não foi renovado. Uma das razões, pelo que eu apurei na época, foi que ele fez uma pedida altíssima. Muito alta. Aí o próprio Landim, quando soube, teria dito, não, peraí, não. E aí eles foram atrás de outro. É sempre bom colocar também. E o Dorival já vinha mal. O Flamengo termina o ano, ganha os campeonatos jogando mal, jogando menos e caindo. É bom lembrar, porque parece que o Dorival era ótimo, o Renato não era ótimo. Naquele momento não estava bem. Não estava bem. Não justifica, de repente, a não renovação? Aí depende de quanto você quer pagar para o técnico. E com o Renato, o Flamengo vinha muito mal. Perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Maracanã, do Alberto Valentim, perdeu a final da Libertadores, não brigou nem pelo título brasileiro, ficou longe do Atlético Mineiro. Foi muito mal a reta final. E o Dorival, no fim, já estava fazendo água. Vamos lembrar como é que foi a final da Copa do Brasil com o Corinthians, a final da Libertadores com o Atlético Paranaense. O Flamengo já vinha se arrastando ali. E ele não estava encontrando soluções, teve vários problemas. Aí ele faz um pedido alto, ele é um dos que concordam com aquela bagunça dos 42 dias de férias, ele, os jogadores, todo mundo. Então ele acaba não ficando, mas ele não foi demitido. Demitido foi o Ceni, o Sampaoli, o Vitor Pereira, o Paulo Souza, o Domenech, tudo demitido. Agora, o Renato Portaluppi e o Dorival Júnior tiveram seus contratos encerrados e não renovados, que eu acho que é diferente de ser demitido, né? Abruptamente o cara, no meio da temporada, é chutado, como fizeram agora com o Felipe. Agora, Mauro, aí já perguntando para você e também para o Bruno, né? Tem alguma comparação com a situação do Vitor Pereira? Vai ser tão difícil para o Leonardo Jardim como foi para o Vitor Pereira? E outra, vocês acham o Leonardo Jardim mais treinador ou menos treinador do que o Vitor Pereira? O Leonardo Jardim, acho que ele tem assim, passagens mais importantes, né? Champions League, eliminou o Manchester City, né? Sim, com o Mônaco. Com o Mônaco. O Vitor Pereira menos. Agora, você vê, o Vitor Pereira está no segundo time dele na Premier League, né? Está no segundo time dele na Premier League. Ele está conseguindo... lembra que ele falou no Corinthians que ele sonhava treinar de repente o Liverpool, né? Ele pegou até mal. É a mesma coisa que eu falei do Felipe Luiz na época, foi o Vitor Pereira. Foi até bom lembrar essa história. É normal que um técnico, o cara é um português, fosse um brasileiro também. O cara fala, cara, meu sonho é treinar um Liverpool, um Manchester United, um Manchester City, um Chelsea, um Tottenham, um Arsenal, né? Que seja um Aston Villa, um time lá da Inglaterra, Premier League, é um sonho. Você falar isso, né, na coletiva do Corinthians, pô, não é legal. Aí depois ele tentou consertar, não foi simpático, não foi legal. Mas ele está lá. Mas eu acho que o Leonardo Jardim tem passagens mais marcantes. Só que ele ficou muito tempo no Oriente Médio. Ele saiu muito do mercado. O Vitor foi para o Fenerbahçe, né? Depois de Corinthians e Flamengo, teve no Fenerbahçe. E ele trabalhou no Arábia Saudita. Trabalhou antes da Arábia Saudita, até aquele vídeo famoso da briga dele com o assessor de imprensa, lembra? Aquele vídeo é muito bom, que o assessor de imprensa vira e fala, não pode falar isso, eu vou falar o que eu quero e tal, e quebra um pau. Agora ele está mais calmo, naquela época ele era mais fio desencapado. E agora está no segundo clube dele da Inglaterra, né? Teve um trabalho importante no Porto, eu gosto do Jorge Jesus em dado momento, o Jorge Jesus sofreu com ele. Difícil falar quem é melhor, sabe? Sei lá, cara. São trajetórias que não são iguais. O Leonardo Jardim ficou muito tempo escondido quando ele foi para o Oriente Médio. Ali parecia que ele poderia fazer uma trajetória em times maiores da Europa, né? Mas não, ele foi para lá. Bem, dizem que ele ganhou muito dinheiro, que tem até vinícola, né? Ganhou muita grana, enriqueceu, sorte dele, fez aí o seu super pé de meio. Não, o Leonardo Jardim. O Vitor Pereira, o cara falou assim, você está com medo de ser demitido? Tu sabes o valor que eu tenho na minha conta. Que ficou melhor ainda depois das passagens aqui pelo Brasil, né? E depois pela Turquia. Então, é difícil
te dizer, são diferentes. Eu imagino, assim, o time do Flamengo... O Vitor Pereira ficou muito pouco tempo no Flamengo, né? No Corinthians, o trabalho dele foi legal, pô. Ele tirou bastante do Corinthians. Eu até, na época, fui, acho que, muito equivocado na minha avaliação, que eu tinha uma expectativa maior. Aí depois achei que não foi bem. Depois, olhando para trás, falei, cara, o trabalho do cara foi bom, sim. Foi bom, sim. E no Flamengo, ele não teve muito tempo. No Flamengo, o que fizeram com ele foi uma sacanagem, gente. Vamos lembrar. O time perdeu para o Alcas. O Alcas. O que é o Alcas? Porra, um time microscópico lá do Equador. Foi perdeu para esse time, uma atuação bizarra. Tinha vencido o Fluminense 2-0, jogando bem, sem o Gabriel Barbosa, né? Aí no jogo seguinte ele vai, põe o Gabriel, muda o time depois da derrota e tudo. O time não andou, não foi culpa do Gabriel, foi os jogadores. O time não andou. Tem um gol do Marcelo, que é um negócio vergonhoso. O Marcelo parece estar jogando na praia com os amigos. Lá da direita. Sai da direita. Vai levando a bola e chuta. Ninguém marca. O Fabrício Bruno, que estava no Flamengo hoje, no Cruzeiro, ele chega naquela entrevista com aquele backdrop atrás dele, ele saindo do campo, ele fala, não estamos fazendo nada que o técnico pediu, não foi isso que ele treinou, não foi isso que ele pediu. O Fabrício é mais direto, né, nas entrevistas, as entrevistas dele são boas. Ou seja, tinha um jogador indignado, tinha gente andando no campo, porra. Aí o que faz o Marcos Braz Landim fizer? Manda embora o técnico. Ali que era para manter o técnico, que veio aqui, porra é essa? Porra. Foi uma coisa vergonhosa. Estava 2-0 o Flamengo no agregado. O jogo termina 4-1. O Fluminense fez 4-0. O gol do Ayrton Lucas é no apagar das luzes. O jogo quase foi 4-0. Uma vergonha aquilo. O técnico mandou jogar assim, muito esquisito. E o Paulo Sousa no outro ano, que o Flamengo também perde a final para o Fluminense. O time não andava em campo. Não andava em campo. Eu me lembro que eu estava no Maracanã nesse jogo. O Davi Luiz saía jogando. Não tinha opção de passe para sair jogando. Os jogadores eles iam para frente assim. Aí ele dava um chutão. Não era assim, não era treinado para jogar dessa maneira. Muito esquisito, muito estranho. Os dois portugueses. E detalhe, técnicos que a antiga gestão contratou com aquela proposta. Não, vai com o pé na porta aí, faz o que você quiser, arruma a casa, aí carta branca, dá carta branca, depois tira. Aí no banco é um cara. Né? Manda o técnico chegar tomando decisões mais duras, né? E, enfim. Vamos ver como é que vai ser agora com o BAP, o Boto e o Leonardo Jardim, né? Agora, o Boto, agora mais do que nunca tem que ser cobrado, porque agora é o técnico dele, né? Agora é o técnico dele. Vamos ver como é que vai ser, né? Do Leonardo Jardim, até pilhado, ele depois que saiu do Mônaco, ele ficou 6 anos lá, né? Ele passou pelo Al Hilal, na Arábia Saudita, Al Ahly dos Emirados Árabes, Al Rayyan do Catar, Al Ain dos Emirados Árabes e aí Cruzeiro. Então foram 4 clubes ali, entre Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar, e depois Cruzeiro, né? E depois do Mônaco ele não trabalhou em mais nenhum clube na Europa. Ele tem, né? Se comparar ele com o Vitor Pereira, esse ano no Mônaco, né? Que ele ficou 6 anos lá, mas um ano que foi muito especial, que foi semifinal de Champions e campeão francês, né? Já com o Paris Saint-Germain, com o dinheiro do Qatar. Hoje é muito raro um time que não seja o Paris Saint-Germain ganhar o Campeonato Francês. Esse ano mesmo, o Paris Saint-Germain está fazendo tudo para perder o Campeonato Francês e não vai conseguir. Vai ganhar o campeonato do mesmo jeito. Mesmo fazendo tudo para perder, eles vão ganhar o campeonato. Já abriu 4 pontos para o Lens, que é o vice-líder. E o Paris Saint-Germain faz uma temporada bem ruim e ainda assim vai ser campeão. Ele conseguiu ser campeão ali com o Mônaco, que tinha grandes jogadores, Mbappé, Bernardo Silva, que eu acho um jogador brilhante, o Fabinho, o Falcão Garcia, já veterano. Então ali foi o grande trabalho da vida dele. E depois disso ele foi ganhar dinheiro lá na Arábia, Catar, Emirados, o que ele fez muito bem, deve estar riquíssimo, e agora vem trabalhar aqui. E o Vitor Pereira tem um currículo que eu não acho que é tão distante desse aqui. Esse ano do Mônaco acaba fazendo uma diferença, mas o currículo, assim, acho que eu imagino que na Europa os dois tenham mais ou menos o mesmo tamanho, assim, no olhar do mercado europeu. E o Vitor Pereira nesse momento até está na Premier League, antes o Wolverhampton, agora o Nottingham Forest, que já é o 4º técnico do Nottingham Forest na temporada, mas eu acho que são técnicos mais ou menos do mesmo tamanho. A notícia que se tem é que Leonardo Jardim chega ainda hoje, né, no Rio de Janeiro, e a notícia que eu tenho, Mauro, é que ele já pode e tem grandes chances de já comandar o time no Fla-Flu. É a mesma notícia que você tem ou não, você não tem nada sobre isso. E outra, a gente está falando aqui do Leonardo Jardim em formas de trabalho, né? Dele e do Felipe Luiz. Um dos questionamentos que foram muito feitos ao Felipe foi de rodízio. Você acha que o Leonardo Jardim vai fazer menos rodízio nesse time ou não?
pelos trabalhos dele recentes, e outra, acha que ele já comanda o Flamengo no Maracanã, no Fla-Flu de domingo. Essa é a informação que eu tive antes de começar o programa. Bem, ele, se por acaso acertarem tudo hoje, como estão caminhando para isso, né, assinando o contrato, ele já deve se apresentar amanhã do time do domingo. Me parece que essa é a ideia. Hoje ainda é terça-feira, né, tem um tempo razoável até para ele poder trabalhar para esse jogo contra o Fluminense, essa decisão. Agora, sobre o que ele vai fazer e tudo, é muito cedo para a gente falar, né? Esperar para ele chegar, observar, aí seria uma mera especulação. Gerar o elenco vai gerar, como tem que gerar. Todo mundo tem que gerar elenco, não tem como você jogar com os mesmos 11 todo jogo. Isso vai acontecer. Agora, pode ter muitas mudanças, né? No modelo de jogo, na forma como ele vai utilizar os jogadores, enfim. Como é que ele vai tentar, por exemplo, aproveitar o Pedro, que vinha na fase ruim, ontem fez 4 gols, mas um jogo muito fácil. É o centroavante que ele tem, é diferente do Caio Jorge, é diferente no comportamento. Enfim, tem uma série de coisas que ele vai... A gente só vai ver quando começar mesmo. Agora, rodar o elenco, claro que ele vai rodar. Só acho que pelo perfil dele, um técnico talvez um pouco mais pragmático e com uma proposta de jogo um pouco mais vertical. Um jogo menos retenção, troca de passe, né, da bola, e mais tentando definir as jogadas mais rapidamente, mais veloz. Eu acredito que possa ser uma coisa por aí. Mas, enfim, não sabemos também, né? De repente ele olha para o elenco do Flamengo e faz uma coisa diferente do Cruzeiro. Porque o elenco tem, evidentemente, diferenças evidentes. E o próprio Kaique está me lembrando aqui da nossa produção que o próprio Leonardo Jardim, no ano passado, reclamava muito de calendário e na metade do ano para baixo era só Brasileirão e Copa do Brasil para o Cruzeiro, né? E mesmo assim reclamava muito, né? O Leonardo Jardim no Flamengo, provavelmente ele vai ter muito mais jogos, porque vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e todos eles com a pressão de vencer. E outra coisa, né, que é curiosa, vamos ver a declaração do Leonardo Jardim, que está revoltando bem a torcida do Cruzeiro. Até nisso os casos se parecem. Na situação do Vitor Pereira, viralizou a historinha da sogra, né? Que ele falou que a sogra estava doente e aí foi pro Flamengo. E agora está viralizando, claro, entre a torcida do Cruzeiro, que está bem na bronca com o Leonardo Jardim, que ele disse que ia resolver problemas pessoais e que se voltasse pro Brasil, seria pro Cruzeiro. Vamos ouvir aí o Leonardo Jardim. Eu não aceito o futebol a 50%, eu aceito o futebol a 100%. Mas eu vou deixar claro, mas o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas neste momento, eu estou imbuído 100% no Cruzeiro, tenho um contrato válido, que este contrato também não interessa para nada, que a minha relação com o Pedrinho é mais do que do contrato, mas com certeza que os adeptos sabem que eu não estou a 80% nem a 90%, eu estou a 100% no processo do Cruzeiro e neste clube. Eu sou agora já cruzeirense, porque há uma coisa que eu gosto no futebol, eu vou à Grécia e sou Olympiacos, eu vou ao Qatar e sou Al Rayyan, eu vou à França e sou Mónaco. E eu agora no Brasil, eu sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Está bem? Boa noite e obrigado. Olha aí, o Bruno Prado, eles não aprendem, né? Agora eu sou Cruzeiro, só vou treinar o Cruzeiro no Brasil. Meu Deus, é sempre a mesma coisa. Eu acho que está na hora, né? De parar de treinador e jogador ficar fazendo essa politicagem em declaração em saída, Bruno Prado. Porque não é uma coisa que o cara pode garantir. Daqui a pouco ele tem uma proposta muito boa, como está acontecendo agora,
e topa trabalhar. História do Vitor Pereira, muita gente fala, ele inventou aquela história que a sogra estava doente. Eu não acho que ele inventou nada, acho que ele, assim, realmente devia ter algum problema na família dele, e para aquilo ele não achava que valia a pena renovar com o Corinthians, que estava com seus problemas, e ele, estou com um problema lá, aqui também está complicado, vou voltar lá para Portugal, ficar com a minha família. Mas depois veio uma proposta muito boa para ele, acho que não era uma coisa que o impediria de estar à distância, mas para fazer um trabalho que ele estava fazendo, ele achava que ele não conseguiria tirar mais do que ele vinha tirando, e dali, para fazer isso aqui, eu prefiro voltar para ficar perto da minha família que está precisando. Mas para fazer uma outra coisa que veio uma proposta melhor, com mais dinheiro, com mais recursos, ele achou que podia ficar. Mas aí não dá para você prometer algo que você não sabe que se vai cumprir. Acho que o cara pensa muito ali naquele momento, ele está na sala ali do Cruzeiro, todos os jornalistas ali que cobrem o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro ouvindo, ele fala o que todo mundo quer ouvir. Aí depois ele acaba se contradizendo rapidamente. No caso aí foi bem rápido. No Vitor Pereira também foi bem rápido. Mas você não pode. Você está no mercado. A partir do momento que você está no mercado, você pode trabalhar em qualquer lugar.